Olá, eu sou o Felipe e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre redes sociais, mais precisamente o Facebook e a parte do Facebook Ads, os anúncios. Dentro da configuração de cada uma das campanhas, a gente passa primeiramente pela etapa do objetivo da campanha, que é onde a gente vai definir e passar a informação para o Facebook se a gente necessita de novos leads, se a gente necessita de visualizações nos vídeos, se a gente necessita de interatividade com as postagens que a gente está fazendo. Enfim, é uma série de objetivos que a gente primeiramente define depois de chegar no segundo passo. Que o segundo passo dentro do Facebook Ads são os conjuntos de anúncios. Esses conjuntos de anúncios, a gente define nesse nível da campanha também o público. E esse é o assunto principal desse nosso vídeo de hoje. Dentro dos públicos que a gente pode atingir com os anúncios do Facebook, nós temos três tipos, são três formas, vamos dizer assim, da gente definir e passar para o Facebook a informação do tipo de pessoas que a gente quer atingir com o conteúdo. O primeiro deles é o chamado público salvo. O público salvo nada mais é quando a gente configura e dizendo para o Facebook, eu desejo atingir homens de 20 a 30 anos na cidade tal com interesse em determinados assuntos. Aí a gente coloca essa configuração, o Facebook vai nos dizer mais ou menos quantas pessoas a gente consegue atingir, de acordo com o nosso orçamento diário, e aí a gente salva esse público com o nome que a gente quiser. É o público salvo, a gente coloca as características e salva com algum nome específico. O segundo público que a gente pode trabalhar é o público personalizado. São 5 ou 6 origens desse público personalizado que a gente pode utilizar, mas nós vamos focar agora nos dois principais, que seria o público personalizado, que é construído a partir de uma lista de e-mails que tu tens, e pode ser uma lista de clientes. O exemplo, o que seria? Tu tens uma lista de 5.000 e-mails de pessoas que já foram teus clientes, ou que são, enfim. Essa lista de e-mails a gente envia para o Facebook e dentro lá do gerenciador de anúncios, o Facebook vai nos dizer quantas pessoas daquela lista ali tem cadastro no Facebook. Então, por exemplo, a gente enviou 5.000, uma lista de 5.000 e-mails, e o Facebook tratou essa lista, identificou os perfis que tem cadastro com esses e-mails e eles nos trazem informações, nos trazem informação. Por exemplo, dos 5.000, a gente tem lá 3.500 contatos. Então a gente pode fazer um anúncio para um público personalizado e dentro dessa possibilidade a gente mostrar anúncio para pessoas que já foram nossos clientes ou que ainda são. Aí vai da ideia da campanha em personalizar o anúncio. Uma outra forma de criar um anúncio um público personalizado é o público do site. O Facebook fornece um código chamado Pixel do Facebook, é um código que a gente coloca no nosso site e a partir desse momento, quando o código está corretamente instalado, ele passa a criar uma lista de pessoas que visitam o teu site e têm cadastro no Facebook, ou estão logadas no Facebook. Ele cria essa lista e aí que a gente cria o chamado remarketing, que são aqueles anúncios que aparecem para a gente após a gente sair de algum site. E o terceiro público é o público semelhante, que também é um tipo de público que dá bastante resultado. O público semelhante, ele funciona da seguinte maneira. A gente envia, ele é sempre criado com base no público personalizado. Por exemplo, aquela lista que nós enviamos para o Facebook de 5.000 pessoas que já foi nosso cliente, a gente vai criar um público semelhante com base nessa lista de 5.000. Então, quando a gente cria esse público semelhante, o Facebook vai pegar essas 5.000 não, no caso ali como no exemplo que eu criei, 3.500 pessoas, e ele vai criar uma lista de pessoas com comportamentos semelhantes dentro da rede social, que teoricamente a tendência é que tenha mais chances de também se interessar pelo teu produto ou teu serviço. Esse seria o público semelhante. Quanto maior esse público for, mais distante da semelhança ele vai ter com a lista de público de origem, né, de base. Então nós temos 3 públicos para direcionar os nossos anúncios no Facebook. O público salvo, que a gente dá as características e coloca o nome. O público personalizado, que a gente envia o nosso público ou constrói a partir do nosso site. E o terceiro, que é o público semelhante, certo? O vídeo de hoje era isso aí, então. A gente se fala em breve novamente. Não esquece aí de curtir a página, de seguir os nossos conteúdos, assinar o canal e a gente se fala em breve. Um abraço.